Então, Alcibíades é o diálogo do Platão em que ele vai discutir o que é necessário para um bom estadista. Então, o personagem principal do diálogo, além do Sócrates, é o Alcibíades, que era um jovem de uma família nobre, rica, muito respeitada, se tornou órfão, foi criado por Péricles, que é um dos homens mais influentes e poderosos do seu tempo. Ele tinha uma extrema beleza, né, desde a infância até a idade madura, e o Plutarco diz, homem dado a muitas e violentas paixões, das quais a mais forte era a ambição e a ânsia de preponderar. Então, Alcibiades era extremamente ambicioso. E o Sócrates ele tinha um grande amor, reconhecia os seus talentos e ele tentou cultivá-lo e purificá-lo dos seus defeitos. Diz Plutarco: depressa Alcibiades fez deste o seu companheiro habitual e escutava os ensinamentos de um amante que não andava em busca de prazeres indignos de um homem, nem reclamava beijos ou carícias. Pelo contrário, apontava-lhe os podres da sua alma e reprimia a futilidade e insensatez do seu orgulho. E ainda, o amor de Sócrates por Alcibiades, embora contasse com muitos e poderosos rivais, dominava por vezes Alcibiades. É que os discursos do filósofo tocavam os dons inatos do caráter do jovem e mexiam com seu coração até as lágrimas. Mas outras vezes, porém, entregava-se aos seus aduladores, que lhe assinavam com prazeres inúmeros, e escapava então a Sócrates. O Alcibiades, no momento do diálogo, é um jovem, ainda não tem nem 20 anos, mas no futuro, né, no momento em que o diálogo foi escrito, já se sabia que, né, já se conhecia a história do Alcibiades e o papel que ele teve durante a Guerra do Peloponeso. Então ele se tornou uma das figuras mais polêmicas da história de Atenas. E foi ele que convenceu os atenienses a invadir a Sicília, numa expedição que terminou num fracasso. Ele foi acusado de profanar estátuas do deus Hermes e os mistérios de Eleusis. Daí ele teve que fugir para Esparta para não ser julgado e condenado em Atenas. E em Esparta ele começou a aconselhar os espartanos contra Atenas, né? Então se tornou uma espécie de traidor da pátria. Daí ele organizou um golpe de Estado contra a democracia ateniense e tomou o poder, se tornou chefe do exército da cidade. E, finalmente, algum tempo depois, ele morreu assassinado na Frígia, depois de ter caído em desgraça com os atenienses. Então, é uma figura extremamente polêmica, de uma pessoa extremamente ambiciosa, que acabou contribuindo para a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. E então, nesse diálogo, a questão central, me parece ser o que é importante, o que é necessário para ser um bom estadista. É assim que o Sócrates procura atrair o Alcibiades. Em primeiro momento, ele busca seduzir o Alcibiades apelando à sua ambição. Num segundo momento, ele procura humilhar o Alcibiades, quebrar o seu orgulho, para poder torná-lo dócil ao aprendizado e para conquistar o seu amor. Uma das coisas mais importantes que ele vai ter que aprender, justamente, é o conhecimento de si e a importância da virtude. Em seguida, ele aprofunda essa noção de conhecimento de si, que, segundo diz o Sócrates nesse diálogo, exige um conhecimento de Deus. E ele conclui que a virtude, no fundo, é o próprio do homem livre, né? E sem virtude, o homem infeliz
ele viveria melhor obedecendo e servindo do que comandando. Então, se o Alcibiades quer comandar, ele tem que se libertar da sua condição de vício e de ignorância pelo aprendizado da virtude. Então, como Sócrates busca seduzir o Alcibiades? Então, a primeira coisa que ele faz é declarar o seu amor por Alcibiades. Ele diz: filho de Clínias, deves estar surpreso de ver que eu, que fui o primeiro a te amar, sou o único a continuar apegado a ti, quando os outros te deixaram e, ao mesmo tempo, lembras como eles te importunavam com suas conversas, enquanto eu, durante tantos anos, nem mesmo te dirigi a palavra. Ele fala, mas por que eu não te dirigi a palavra antes, né? Por que só agora que eu estou vindo declarar o meu amor? Daí o Sócrates explica e fala, eu não vim antes porque antes o Deus me impedia, né? Então Sócrates tem um Deus, né? Na apologia de Sócrates ele fala de um daimon, que é uma figura intermediária entre os deuses e os homens, que o impede de fazer certas coisas, né? Que quando ele vai fazer uma coisa que está errada, que não vai dar certo, ele tem essa inspiração, essa espécie de iluminação que ele não deve fazer tal coisa. Então, até esse momento do diálogo, esse Deus impediu Sócrates de vir declarar o seu amor por Alcibiades. Isso, e agora, nesse momento, ele não impede mais, por isso que o Sócrates está vindo, só agora. Só que o Alcibiades, como ele é amado e adulado por muitos, ele age com desdém, né? Ele se considera superior. Então ele é grande, ele é belo, ele vem de uma das famílias mais importantes da cidade, de Atenas, que é a mais importante da Grécia. O seu tutor é Péricles, que é o homem mais poderoso de Atenas, e, o que é menos importante, ele tem muito dinheiro. E aí o Sócrates procura justificar sua pretensão ao amor de Alcibiades. Tá? Tem tanta gente, tantos amantes, tantas pessoas que amam Alcibiades, por que ele deveria dar a sua preferência ao Sócrates? E aí o Sócrates diz que Alcibiades, eu sei qual é a tua ambição. Você quer conquistar tudo, você quer espalhar o seu nome pela terra inteira. Então é impossível que realizes todos esses projetos sem mim. Ninguém pode te ajudar a adquirir o poder que desejas, exceto eu, com a ajuda do Deus. Aí o Alcibiades fala, peraí, como assim? Como é que você pode me ajudar a conquistar todo esse poder? E aí o Sócrates vai passar para essa segunda etapa de, uma vez que ele fisgou o Alcibiades, ele vai passar para essa segunda etapa de humilhação, de quebrar o seu orgulho e mostrar o seu verdadeiro estado. E aí ele diz, bom, Alcibiades, você quer falar para os atenienses, você quer aconselhar os atenienses, mas para você aconselhar alguém, você precisa saber mais do que essa pessoa. Será que você sabe mais que os atenienses? Né? Então, tudo o que sabemos, nós aprendemos de alguém ou descobrimos por nós mesmos. Né? O que pensamos já saber, não procuramos aprender. Ninguém procura aprender aquilo que acha que já sabe. Então, tudo que a gente sabe, em algum momento, a gente pensava que a gente não sabia. Vamos ver agora o que o Alcibiades sabe. Ele aprendeu a ler e escrever, ele aprendeu a tocar cítara e ele aprendeu a lutar. São as três coisas que ele aprendeu na sua infância com os mestres que ele teve. Mas não é sobre nenhuma dessas três coisas que ele pretende aconselhar os atenienses. Sobre os assuntos técnicos, então, por exemplo, como construir uma casa, como construir um navio, você tem um arquiteto, você tem um construtor de navio que tem um conhecimento muito melhor, que vão ser muito melhores conselheiros do que ele. Então também não é sobre esses temas que ele pretende aconselhar os atenienses. Ele quer aconselhar os atenienses em questões de guerra, de paz e de outros negócios de Estado. Então, a gente tem que guerrear
ou fazer a paz com quem e da maneira que for melhor. E o melhor é aquilo que é feito de acordo com sua arte. Então, tocar cítara da melhor forma é tocar segundo a arte da música. Lutar da melhor forma é lutar segundo a arte da luta. Mas para os assuntos de Estado, para a guerra, para a paz, qual é o critério do melhor? Então, a guerra se faz contra quem age injustamente contra nós. Porque você fazer a guerra contra quem age justamente contra nós seria desonroso e errado. Então, para você aconselhar em questões de guerra e de paz, o critério é o critério da justiça. Então, o conhecimento necessário nessa área é o conhecimento da justiça. Mas será que Alcibiades conhece a justiça? Ele volta para essa ideia. A gente só sabe aquilo que a gente aprendeu de alguém ou aquilo que a gente descobriu por si mesmo. Então, o Alcibiades nunca aprendeu a justiça de um mestre, nunca teve aula de justiça com ninguém. E para buscar descobrir por si mesmo alguma coisa, a gente precisa, num certo momento, pensar que a gente não sabe, porque ninguém vai buscar aprender aquilo que ele acha que já sabe. Mas o Alcibiades sempre acreditou saber o que é a justiça. Desde que ele é criança, o Sócrates fala, desde que você é criança, você acha que você sabe o que é justo. Então, isso significa que você nunca buscou aprender. Portanto, você não pode conhecer a justiça. Aí o Alcibiades fala, mas talvez eu tenha aprendido de todo mundo, da mesma forma como eu aprendi a falar grego. Aí o Sócrates diz, não, grego todo mundo fala. Então, em Atenas, todo mundo fala grego. E como todo mundo sabe falar grego, todo mundo pode te ensinar a falar grego. Mas a justiça não é um conhecimento comum como o grego. Se fosse, não haveria tanta disputa e tanta guerra. Então você não pode aprender a justiça, não pode ter aprendido a justiça de todo mundo. Então, ele conclui que o belo Alcibiades, filho de Clínias, estava na ignorância, mas acreditava saber e se propunha ir à Assembleia para aconselhar os atenienses sobre aquilo que ele mesmo ignora. Alcibiades está querendo ir aconselhar os atenienses sobre um assunto que você mesmo ignora. Isso é um pouco ridículo. E a gente pode lembrar do diálogo Lises, em que o Sócrates critica o jovem que está apaixonado pelo Lises de ficar exaltando o seu amado, né, fazendo elogios. E fala, não é assim que a gente fala ao amado. Se você falar assim ao amado, ele vai ficar cada vez mais arrogante e você nunca vai conseguir conquistá-lo. Para falar ao seu amado, você precisa, certo, declarar o seu amor, mas também buscar quebrar o seu orgulho e mostrar por que ele precisa de você. Então, um pouco a estratégia que o Sócrates utiliza para seduzir o Alcibiades. E aí, bom, para ser um estadista e para aconselhar os atenienses, ele precisa ter conhecimento da justiça. Aí o Alcibiades fala, não, mas raramente os atenienses deliberam sobre o que é justo. Em geral, eles buscam mais o que é vantajoso. Aí o Sócrates fala, mas o justo e o vantajoso são idênticos. Então, tudo que é justo é belo. Será que algumas coisas belas são ruins? Então, tem uma bela ação que é ruim. Por exemplo, o soldado ele tenta socorrer um camarada ferido e morre fazendo isso. Então, a sua ação ela foi bela, né? Foi um ato de coragem, mas foi ruim porque ele terminou morto. Aí o Sócrates fala assim, não, mas espera aí, a coragem é uma coisa e a morte é outra. Então, a mesma coisa ela não é bela e ruim sob o mesmo aspecto.
Enquanto essa ação é corajosa, ela é boa. Enquanto ela produz a morte, ela é ruim. Então, aquilo que nós desejamos ter é o bem. Então, coragem é sempre um bem. Inclusive, ele pergunta para o Alcibiades: será que você preferiria perder a coragem? Se tornar um covarde? O Alcibiades fala: não, nunca. A coragem é a última coisa que eu gostaria de perder. Prefiro perder a vida do que perder a coragem. Então, claro, porque a coragem é um bem. Além disso, agir bem é ser feliz. Então, aqui a ideia é que realizar uma bela ação é agir bem. Então, é o prate. E os que agem bem, o pratontes, são felizes, eudaimones, devido ao bem que está neles, porque é, quando você age bem, você possui algo desse bem. Então, quando você age de forma corajosa, você possui a coragem, que é um bem. E graças à coragem, você é feliz. Essa ideia que a felicidade é o bem agir, né? E nesse bem agir o homem realiza o seu potencial, e isso é que é a felicidade. Ela está presente em vários diálogos do Platão e também no pensamento do Aristóteles, que define a felicidade como uma operação conforme a virtude. Então, ser feliz é realizar o seu fim, o seu potencial, agir bem. E, portanto, quem age mal se torna infeliz. Bom, então, lá o raciocínio do Sócrates é tudo que é agir bem é belo, e tudo que é belo é bom. Portanto, tudo que é justo é belo e, portanto, é bom. E o Alcibiades, então, é forçado a admitir que o justo e o vantajoso são inseparáveis, né? E aí ele fala, bom, agora estou meio confuso, eu achei que eram duas coisas diferentes, mas estou meio perdido. E o Sócrates fala, você está confuso por causa da sua ignorância. E aí ele distingue três tipos de ignorância. Ele fala assim, algumas pessoas sabem alguma coisa. Outras pessoas ignoram essa coisa, mas eles sabem que eles ignoram essa coisa. Eles não têm a pretensão de saber. Mas um terceiro tipo de pessoa ignora essa coisa, mas ele acha que ele sabe. E esse último tipo é o pior de todos, e é o único condenável. Precisamente esse é o tipo de estado em que se encontra o Alcibiades. E aí, então, Alcibiades está nesse estado de ignorância culpável. Ele acreditava que ele conhecia o justo e o vantajoso, mas na verdade ele não conhecia. Ele fala assim, não, mas espera aí, os outros políticos também são todos ignorantes, por que eu tenho que aprender alguma coisa? Os meus rivais, eles também são ignorantes. E só que você fala, não, os seus verdadeiros rivais não são os outros políticos de Atenas. Eles deveriam ser os reis da Pérsia e da Lacedemônia, antes de Esparta. Então, aqui a estratégia pedagógica do Sócrates, de atração ou sedução, essa humilhação, quebrar o orgulho, ensinar a humildade, mostrar a condição real em que o seu pupilo se encontra e, para em seguida, elevá-lo até um ideal mais alto, né? Ou seja, não o dos políticos de Atenas, mas o que há de melhor no mundo conhecido. E ele insiste um pouco nessa ideia e fala, vamos ver como é a educação dos reis persas. Então, aos 7 anos, eles aprendem a cavalgar e a caçar, e aos 14, eles são confiados a 4 mestres, que vão ensinar para eles 4 virtudes, né? A sabedoria, Sofia, a justiça, Dike,
a sofrosune, né, que a gente pode traduzir como temperança ou como uma sabedoria moral, ou mesmo existe o termo em português sofrósina, que foi o tema do diálogo Cármides, e que mais para frente o Sócrates vai identificar o conhecimento de si. E a quarta virtude, que é a coragem, Andréia. Então, em comparação com essa educação, qual foi a educação do Alcibiades? Ele teve um velho escravo lá que cuidou dele. E além disso, no que se refere à riqueza, os reis persas têm muito mais riquezas do que o Alcibiades pode imaginar, pode sonhar. E os espartanos? Bom, em termos de virtude, eles são muito superiores, né? Então, mais temperança, bom humor, magnanimidade, disciplina, coragem, eles amam os exercícios, entre outras coisas. Em termos de riqueza, eles possuem mais terras, que são mais férteis, cavalos melhores, escravos superiores. Então, o Alcibiades ele é inferior, né? Ele é menos virtuoso e mais pobre que os seus verdadeiros rivais. Além disso, ele não tem nem 20 anos e não conhece nada. Então, a sua pretensão de rivalizar com os espartanos e com os persas é ridícula. Ele diz para o Alcibiades, né? Conhece-te a ti mesmo. Alcibiades deve, em primeiro lugar, buscar o conhecimento de si mesmo, se aperfeiçoar pelo estudo e pela dedicação. Mas como, né, a gente pode se aperfeiçoar? Então, qual é a ciência que o Alcibiades deve procurar aprender? Eu só que falo assim, não é só você que está procurando aprender, eu também. Também quero aprender. Eu também sou um aprendiz. A diferença é que o meu tutor é melhor que o seu. Seu tutor é Péricles. O meu tutor é um Deus. E é a fé que eu tenho nesse Deus me faz dizer que é por mim que ele se revelará a ti. Então, o Sócrates vê a si mesmo como um instrumento divino, um instrumento desse Deus, para se revelar aos outros, né? No caso, Alcibiades. Então, como a gente pode se aperfeiçoar? O primeiro passo que a gente já deu foi o da humildade, né? A gente reconheceu o nosso próprio estado. Agora a gente precisa não se desencorajar. Qual é a virtude que a gente está buscando? Que torna os homens, Alcibiades diz, que torna os homens hábeis em seus negócios. Mas quais negócios, precisamente? Né? Então ele fala, será que equitação? Não. Navegação? Não. É a arte de governar os homens. Mas governar quais homens? Os homens doentes, os navegadores, governar o quê? Os cavalos. Ele fala, não, os homens que participam dos negócios públicos. E qual é o conhecimento, né, em grego episteme, que faz desses homens líderes? Aí o Alcibiades tenta dizer, não, acho que deve ser a prudência, né, o bom conselho, eubulia. Mas essa prudência, o Sócrates fala, essa prudência vale para qualquer profissão, né? Então o sapateiro ele tem que ter uma certa prudência, um certo bom conselho para fazer bons sapatos, né? Então, qual é a especificidade do conhecimento que a gente está buscando aqui, do conhecimento dos estadistas, dos líderes? Ele diz, aqui serve para preservar a segurança e a boa administração da cidade. Bom, mas vamos ver então o que faz com que uma cidade seja bem administrada e segura. Por exemplo, o corpo, o que faz com que o corpo seja um corpo saudável é a presença da saúde e a ausência da doença. O que faz com que uma cidade seja bem administrada e segura? Aí ele chega à conclusão que é a amizade. A amizade entre os cidadãos. É isso que faz com que uma cidade seja segura
e bem administrada. Mas o que é amizade? Amizade é um acordo? Bom, se a amizade for um acordo, como é que pessoas que têm competências diferentes podem concordar com alguma coisa? Então, como é que o homem que conhece assunto de guerra, mas não conhece nada de costura, pode concordar com a sua mulher que conhece costura, mas não conhece nada de guerra? Então, o acordo, se a amizade é um acordo, parece que ela é impossível entre pessoas diferentes, pessoas que têm conhecimentos diferentes. Então, Sócrates e Alcibiades não conseguem muito bem determinar o que é essa amizade tão importante para que uma cidade seja segura e bem administrada. Então, eles voltam e dizem, bom, vamos voltar à ideia de melhorar a si mesmo, tomar conta de si mesmo. Será que tomar conta de si mesmo é a mesma coisa que tomar conta do que lhe pertence? Então, o sapateiro melhora o sapato pertence ao pé. Mas não é o sapateiro que melhora o pé. Quem melhora o pé é quem conhece ginástica, né? A gente melhora o pé pela ginástica, não pela arte de fazer sapato. Então, tomar conta do pé não significa tomar conta do sapato. Então, a arte de tomar conta do pé, a ginástica, não é a mesma a arte de tomar conta do sapato. Então, ao tomar conta do que lhe pertence, o Alcibiades não toma conta de si mesmo. Porque melhorar-se não é melhorar algo que lhe pertence, mas melhorar a si mesmo. Então, a arte e a técnica não pode ser a mesma. A ginástica, da mesma forma que a ginástica não é a mesma coisa que a arte do sapateiro, a arte pela qual a gente melhora a si mesmo não pode ser a mesma daquela pela qual a gente melhora aquilo que nos pertence. Aquilo que nos pertence. Então, para saber como melhorar a nós mesmos, a gente precisa saber o que somos. A gente volta para o preceito inscrito no Templo de Delfos que diz: conhece-te a ti mesmo. Né? Know-te auton. Eu só vou conseguir melhorar a mim mesmo quando eu souber o que eu sou. Mas será que a gente entende realmente o que quer dizer esse preceito? Né? Então, o que é si mesmo? A gente precisa distinguir entre um instrumento e aquele que utiliza esse instrumento. Então, o citarista, ele utiliza a cítara. Portanto, a cítara não é o citarista. A cítara é um instrumento do citarista. Da mesma forma, o sapateiro, ele não é um instrumento que ele usa para cortar o couro, fazer o sapato. Mas o sapateiro não usa apenas um instrumento. Ele usa também as suas próprias mãos. Ora, se o sapateiro usa as suas mãos, quer dizer que as mãos também são um instrumento do sapateiro. E, portanto, ele não é as suas mãos. E nós não somos o nosso corpo, porque a gente usa o nosso corpo. Nós somos aquilo que usa o nosso corpo e os seus órgãos. Isso é, a alma, psique, que comanda o corpo. Então, aquilo que comanda o corpo é um instrumento, e nós somos aquilo que comanda o corpo. Quando eu falo com o Alcibiades, eu não estou falando com o corpo, com o rosto do Alcibiades, nem com o corpo do Alcibiades. Estou falando com o Alcibiades, que usa o seu corpo e o seu rosto para falar comigo de volta. Então, o que a gente precisa tomar conta, aquilo de que a gente precisa tomar conta e melhorar, é a alma, não o corpo. E só ama verdadeiramente alguém quem ama a sua alma. Quem ama o corpo parte quando a beleza passa. Quem ama a alma fica para sempre. Conclusão, o Sócrates, de todos os amantes do Alcibiades, o Sócrates é o único verdadeiro, porque ele é o único que ama a sua alma. Todos os outros amam apenas o seu corpo. E a verdadeira beleza e o verdadeiro risco para a alma não é um risco corporal, mas um risco moral. Então, Sócrates ele diz que ele nunca vai deixar de amar Alcibiades enquanto ele procurar preservar a beleza de sua alma. Mas ele teme que o Alcibiades se deixe seduzir e corromper pelo povo de Atenas. Ele diz: temo que, apaixonando-te pelo povo, sejas corrompido.
E para evitar esse risco, o Alcibiades deve buscar primeiro aprender o que é preciso antes de entrar na política. Primeiro, ele precisa aprender a virtude, precisa estar solidamente estabelecido na virtude, para que depois ele não corra o risco de ser pervertido, corrompido pela adulação do povo na política. Mas Sócrates fala, isso não é tudo. Será que esse preceito de Delfos, conhece-te a ti mesmo, não quer dizer alguma coisa de ainda mais profundo? Será que a gente entende realmente o que isso quer dizer? E aí ele faz uma comparação com a visão. Se a gente dissesse ao olho que ele deve se ver a si mesmo, como é que o olho pode fazer para ver a si mesmo? Ele pode olhar no espelho. Ou ele pode olhar num outro olho e ver a sua imagem refletida no outro olho. Mais precisamente, ele vai ver a sua imagem refletida na pupila do outro olho, e a pupila é justamente a parte mais excelente do olho, e porque é pela pupila que nós vemos. Então, na parte mais excelente do outro olho, é que o olho vai ver a sua imagem refletida, e assim ele pode ver a si mesmo. Da mesma forma, a alma, para que ela conheça-se a si mesma, ela tem que olhar uma outra alma, e não em qualquer parte, mas na parte mais divina, mais excelente da alma, que é a parte da inteligência. E olhando para essa parte, ela vai entender aquilo que ela é. Ou, da mesma forma como é melhor olhar num espelho, porque ele reflete melhor, do que olhar num outro olho, também a alma, em vez de olhar uma outra alma, ela pode olhar para Deus, porque Deus é superior à alma. Ele vai dizer melhor aquilo que a alma é do que uma outra alma. Então, quem deseja conhecer-se a si mesmo deve buscar conhecer a Deus. E aí o Sócrates identifica o conhecer-se a si mesmo com a virtude da sofrose. Né? Ele diz que essa é a base do conhecimento de tudo o que se refere a nós e aos outros. E sem essa virtude, ninguém pode ser um bom estadista. Porque se você não tem essa virtude básica, você não vai ter uma boa conduta nem nos negócios privados, nem nos públicos. E, conduzindo-se mal, o homem vai ser infeliz. E, se for um estadista, os cidadãos da cidade que ele cuida vão ser todos infelizes também. Porque os homens viciosos são infelizes. Então, bem agir é ser feliz. Portanto, os homens que agem mal, os homens viciosos, são infelizes. O essencial para um estadista é, portanto, tornar os seus sujeitos virtuosos. Mas para tornar alguém virtuoso, eu preciso ser eu mesmo virtuoso. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, é preciso buscar primeiro a virtude, a sabedoria, antes de buscar o poder. E para isso é preciso ter sempre em vista, em suas ações, o que é divino e luminoso, porque é isso que vai permitir conhecer-se a si mesmo e o que é bom para si. Então, quem age contra a razão está numa situação miserável. Então, por exemplo, um doente que quer se tratar do jeito que ele deseja, sem nenhum conhecimento médico, ele vai acabar piorando seu estado de saúde. Um marinheiro que quer navegar do jeito que quiser, sem nenhum conhecimento de navegação, vai acabar naufragando. Da mesma forma, o homem sem virtude, se ele viver a sua vida do jeito que ele quiser e fizer o que ele quiser, ele vai ser infeliz, vai ser miserável. Ele estaria numa situação melhor se ele tivesse alguém que o comandasse e que fosse melhor do que ele e a quem ele pudesse obedecer. Então, isso significa que a virtude é o próprio do homem livre. O homem que não tem virtude, ele deveria obedecer. Para ele seria melhor se ele obedecesse.
Então, o vício e a falta de virtude é o próprio do escravo, da condição servil. E a virtude é o próprio do homem livre, que pode se governar a si mesmo. Então, Alcibíades, ele precisa se libertar da sua condição atual de vício e de ignorância pelo aprendizado da virtude. Sem fazer isso, ele nunca vai conseguir ser um bom estadista. E assim a gente chega à conclusão, né? O Sócrates consegue convencer e conquistar o Alcibíades, que, empolgado, diz: bom, Sócrates, é provável que os nossos papéis se invertam. É certo que, a partir de hoje, eu é que te seguirei. Então, Sócrates, no começo do diálogo, ele dizia que o Sócrates estava seguindo o Alcibíades em todo lugar que ele ia para declarar o seu amor por ele. E aí o Alcibíades fala agora, não, os papéis se invertem. Eu é que vou te seguir em todo lugar que você for, porque agora eu é que quero aprender de você. E aí o Sócrates responde: nesse caso, meu caro Alcibíades, meu amor será como de uma cegonha. Ele terá criado no ninho, em tua alma, um pequeno amor alado, que em breve tomará conta dele. Assim termina o Alcibíades.